Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la cuarta versión de Lente Norte, Convocatoria 2025, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de las Culturas y las Artes para la región de Tarapacá. En esta oportunidad, el proyecto Lente Norte ha querido enfocarse en la construcción de audiencias y fotografía de autor. Tomamos como bandera, ¿cierto?, en el tema de nuestra identidad y de cómo se construye en el intercambio con otras personas, en el intercambio con otras sociedades, con otras comunidades, y la hemos denominado la versión de nuestras identidades pasajeras. En este transitar, ¿cierto?, nos hemos encontrado con distintos fotógrafos, fotógrafas nacionales, y en este caso, quien nos acompaña, José Diniz, un artista de fotógrafo brasileño que ha compartido con nosotros un taller sobre la experiencia de crear fotolibros de artista. Voy a compartir con ustedes un poco de la biografía de José. José Diniz es fotógrafo y artista visual contemporáneo, nacido en Niterói, en Brasil, ya reconocido como una de las voces más singulares en el tratamiento del paisaje como espacio simbólico. Su obra gira en torno a la fotografía, pero también abarca video, escultura, grabado y una destacada producción de libros de artista. Para Diniz, el fotolibro impreso es una experiencia material. Trabaja con cámaras digitales y analógicas. Utiliza técnicas mixtas de grabado y collage e imprime en papeles de textura orgánica para mantener un diálogo con los elementos que retrata. Entre sus obras destacan Literariamente 2009 y Periscopio 2014. Entonces sus libros forman parte de colecciones en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Europa. Agradecemos mucho la participación de José. Él viene de participar en Santiago Foto y previamente había estado en Francia, ¿cierto? Sí. ¿En qué parte de Francia estuviste? Na França quase toda, que estuve aqui em várias cidades, em vários eventos, vários compromissos, né, com várias pessoas, várias. Qué buenísima. Cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia tanto en el taller aquí en Lente Norte para después ir como metiéndonos en el tema ya de tu obra y de tu trabajo. Bien, honor estar aqui com Lente Norte, estar aqui em Iquique, uma experiência incrível, e estou aqui para dar um taller sobre meu processo, sobre meu trabalho. E para mim, o livro de artista, o fotolivro de artista, é uma ferramenta fundamental em meu processo. Para mim, o livro de artista é uma ferramenta muito importante em meu trabalho, uma forma de aprendizado e de aprimoramento de minhas ideias. Então, o meu processo artístico é como um ciclo de aprendizado com várias etapas, e cada etapa, por exemplo, vou a campo sacar fotos, ou vou me apropriar de fotos na internet, que também faz parte de meu processo. E nesse ciclo também tenho etapas de investigação, de pesquisa, onde vou a museus, muita literatura e muita investigação de campo, e finalmente nesse ciclo chego numa etapa de experimentação. Nessa etapa eu vou a produzir meu livro de artista. Este é um momento de provocação, de medo, de erros, e que vou fazer. Tenho que juntar o material que tenho e produzir o livro de artista. Ali surgem novas ideias, novos aprimoramentos, novas conexões com o projeto
e vuelvo nesse ciclo novamente, nessas novas ideias, vou sacar fotos, vou investigar as novas ideias que tuve e vou produzir novas versões. Então, esse ciclo é espiral. Estou sempre aprendendo e criando um conhecimento. E não tenho a preocupação de fazer uma publicação final nesse momento, nem fazer uma exposição. Estou preocupado em meu domínio, né, em meu espaço de trabalho. Quando concluo esta parte, eu entrego isso para o editor ou para um curador para fazer uma exposição. Mas para mim, este momento no ciclo de trabalho é muito importante. É o momento que estou aprendendo e estou criando novas ideias. Perfecto. Me parece fantástico este concepto del ir y venir en la construcción de la obra. Sí, sí. Porque, claro, no solamente el ir y venir físico, el ir a un lugar, sino que es un ir y venir también de tu propio concepto de obra, de idea. Sí. ¿Cómo mezclas? Porque en tu trabajo, ¿cierto? Yéndonos a lo que es tu obra, conversábamos recién, tiene mucho de natural, de naturaleza, de lo orgánico. En muchas de tus obras trabajas mucho con el mar, ¿cierto? De tu ciudad, de tu entorno. Sí. ¿Cómo se relaciona o cómo abordas tú y qué importancia tiene lo natural, lo orgánico, lo que proveniente de la naturaleza en tu proceso, en tu construcción de obra? Sí. Normalmente tenho trabalhado com projetos grandes. São projetos mais complexos e que involucram muitas disciplinas, não é? Então, o trabalho nisso tem muitas camadas, né? Como, por exemplo, sempre camadas de botânica, de história do Brasil, de antropologia, de meio ambiente. E nesse ciclo de trabalho vou me envolver com universidades, nas comunidades indígenas, assentamentos, vou para campo, vou conviver com essas comunidades. Então, essa relação para mim é fundamental porque eu estou convivendo com as minhas ideias como fazendo um movimento, né, ativista, né, por exemplo, com meio ambiente, um ativismo nas questões indígenas, nas questões de território, de terra. Então, isso são meios de envolver e trazer isso para meu processo. Então, eu viajo muito para o interior do Brasil para trazer coisas para subsidiar meus processos. Então, essas camadas ambientais, por exemplo, são fundamentais para mim porque eu tenho essa preocupação de trazer o meu trabalho de questões ambientais, questões de recuperação de áreas desmatadas, e então esta é sempre uma preocupação. Tenho metas em meus projetos. Então, quando eu vou fazer um livro de artista, eu procuro pôr essas coisas já, e com isso eu vou ao ciclo, vou aprendendo, vou criando mais coisas. Quanto mais vou para campo, eu estou aprendendo, eu estou pondo coisas nesses trabalhos. El trabajo de la construcción, ¿cierto?, del libro tiene, como dice, varias etapas.
desde la búsqueda, de la investigación, de la materialidad, ¿cierto? Del conceptualizar esta idea. Uno, me imagino que cuando comienzas, tienes una idea que luego se transforma en otra y después en otra. Me imagino que terminas con varias versiones Sí. de un libro. ¿No? Sí, Entonces, este fotolibro y un poco el taller que estás haciendo aquí en Lente Norte tiene que ver con esta experiencia. sí, La experiencia de construir este objeto de arte que es el libro y de cómo este también tiene, como tú dices, que recorres, el libro también tiene un recorrido, sí. un recorrido visual. Entonces, no son solamente un objeto que contiene imágenes, Sí. es un relato. ¿Sí? Sí, ¿Cómo lo presentas eso? sí, porque en mi pesquisa, en mi investigación, cuando traigo para o livro, eu tenho que pensar como vou construir esse livro, qual a arquitetura que vou fazer, qual a articulação. Então, os livros não é simplesmente criar um livro pelo livro, não é? Eu tenho que pensar na textura, no papel, como vou transmitir essa ideia, né? Porque determinadas texturas podem trazer conceitos especiais para o trabalho e público, quando ele manusear o livro, quando tatear o trabalho. Tá? Então, e quando hablo em livro de artista, esse livro pode ter aspecto de livro ou não, pode ser uma caja com fotografias, ou pode ser uma escultura também, ou uma escultura junto com fotos. Então não fico rigorosamente na materialização da tradição de um livro. Tem outras coisas que se podem estar involucradas no trabajo. En este trabajo, ¿cierto?, de la autopublicación, que también es parte de tu obra, Sí, y la construcción de este libro de artista, te agradecería mucho que nos mostraras un poco de lo que significa. Tienes ahí unos ejemplos, unos libros que has hecho tú. sí. Aqui eu trago algumas soluções que dei para alguns desses trabalhos, né? Por exemplo, aqui um librito que hablo sobre as árvores de Palo Brasil que tenho em meu barrio, né? Então, isto é parte de minha investigação, e aqui eu hago um inventário de árvores que tem em meu barrio. Então, aqui eu hago cada página dessa, tenho imagem de árvore e tem também uma parte de papel com papel tingido que é como um díptico. Cada página tem um díptico traindo essas coisas que para o público, né, em pensar sobre isso. Es interesante porque es algo que está cerca, es algo que tienes en tu barrio, en Sim, exato. alcance, ¿no? Sim, está a meu alcance e que faz parte de uma coisa banal que está allá e que as pessoas não observam, né? Que tem esse tipo de árvore, né? Que tem essa relação com a cor, né? E contenimento que é usado para fazer contenimento vegetal, né? Desde esta árvore. Aqui, por exemplo, contenimento de tecidos ao vento.
ya otra articulación, trayendo las varias tonalidades desde esta árbol, do tenimento, utilizando o polvo. Ese teñido que tiene el libro, ¿cierto? Es el pigmento que te da un árbol. Un árbol, sí. Y tú les vas sacando los distintos tonos y los distintos niveles de oxidación que tiene la savia, ¿cierto? Sí. Estos são receitas para o Brasil. Ele foi enviado para a Europa desde quando os exploradores europeus chegaram aqui em Pindorama, que como chamava o Brasil pelos pueblos originários. Então, enviava os troncos dessa árvore, enviava para a Europa e transformava em polvo para cocinar junto com teídos, com telas, right? E aí obter a cor roxa, right? Que era um color nobre para ter as roupas dos nobres e do clero também. Right? Rojo era um color muito difícil de se obter e muito caro. E o pau-brasil, a árvore de pau-brasil, proporcionava isso. Sabe? Então se retirou muito para o Brasil da Mata Atlântica, do litoral brasileiro, do bioma Mata Atlântica, que está localizado no litoral leste brasileiro, e praticamente se extinguiu. Existem poucos, e esse trabalho que eu estou em desenvolvimento, é um trabalho de tentar recuperar essas terras e recuperar essas vegetações, né, e recuperar a Mata Atlântica. Todo un trabajo, bueno, el activismo es muy fuerte en tu obra, y eso es algo que aquí creo que debemos profundizar más, potenciar más, y esa es una de las finalidades también de tu taller aquí y del Ente Norte, poder trabajar en estos formatos nuevos y poder abrir un poco, ¿cierto?, la escena o las opciones que tiene la gente o los creadores locales. Sí. Meu papel aqui e meu objetivo é tentar incentivar, né, as pessoas a ser o livro, porque o livro é uma forma de aprender, não só a questão da materialidade do livro, mas o próprio livro ele entra num ciclo de aprendizado do projeto, pois traz mais ideias, mais aprimoramentos, né? Muita criação. Isso estrutura muito bem sua cabeça com essas coisas. Então, hacer, errar, não é? É uma forma de produzir, né, trabalho e produzir conhecimento. ¿Cierto? En ese ensayo de error, ¿cuántos años de error llevas tú creando? Para llegar a estas propuestas. Me imagino que para lograr una tienes un proceso de ¿cuántas maquetas aproximadamente? No tengo como precisar isso, right?
mas este último projeto, por exemplo, eu estou trabalhando desde a pandemia, e vai surgindo novas coisas, novos subtemas, né, nesse projeto, como hice muitas exposições sobre isso e está programada muitas exposições, né, está programado muitos livros, muitas viagens para a continuidade desse ativismo, né, e então não tenho como, mas pero toda experiência, toda a atividade de experimentar é isso, tem o erro embutido. Então, e o erro, afinal, vai ser muito bueno. Às vezes, aproveite o erro na produção de alguma coisa, alguma obra. Claro, y el errar también te da, en algunas ocasiones te da esta como nueva posibilidad que no habías visto. Entonces, Sí. en un error puede estar el elemento que faltaba a veces. Entonces, Sim, isso é o que hablo sempre. Tiene que hacer. Eu hago com os alunos. Não tenha medo e tiene que poner a mão na massa para isso hay que mancharse. mancharse e fazer, não é? Então, está aí muitas alternativas para se produzir, não é? De todos os orçamentos, né? Todo o planeamento financeiro, essas coisas, não é? Então, tiene que hacer. Y bueno, esto es parte, ¿cierto?, de la construcción del artista, Sí. del creador. Es Sí. el ir soltando este temor a equivocarse, que al final el error es una oportunidad también para crear. ¿Qué es lo que les falta o qué debemos considerar para ir desarrollando nuestra propia, ¿cierto?, visión y ir generando nuestras propias propuestas creativas, artísticas, plásticas, fotográficas? Sim. Este é empenho que o artista deve ter para divulgar seu trabalho, né? Então, isso depende muito da relação, né, com curadores, né, com outros artistas, né? E então a participação em festivais, né, a participação em eventos é fundamental para o trabalho estar visível, né? E nisso penetrar nas comunidades e penetrar no público. Então, esse papel de estar junto com outros artistas nos momentos de eventos, de festivais e nas feiras de livro, é a oportunidade que se tem de cambiar, de estar mostrando seu trabalho, dando visibilidade para o trabalho e também para o público, né? Uma visibilidade para o público em geral. Entonces lo vital es que dentro de esto la gente también se agrupe, comparta, intercambie. Sim, intercambie, né? É uma coisa que eu tento incentivar as pessoas com quem eu mostro meu trabalho, que dou
essas capacitações, participar da leitura de portfólio é muito importante. Muito importante estar mostrando seu trabalho para curadores, para donos de galerias, para produtores, e é uma forma de se relacionar com fora do seu ambiente de trabalho. Penso que essa atividade de leitura de portfólio é fundamental. Então, aonde ocorrer uma leitura de portfólio, procura se inscrever e está mostrando seu trabalho. Né? Eu hice muito isso e tenho essa experiência e que foi fundamental para a minha carreira. Então, vocês enfrentaram isso. Eu vi que Santiago Foto, por exemplo, isso é convocatória para isso. Eu vejo que muitos festivais aqui cerca da América Latina têm convocatória para isso. E penso que é fundamental para se divulgar seu trabalho, né? E quem sabe isso dá frutos nas exposições y premios. Tremendo trabajo y un aprendizaje, ¿cierto? No solo en el taller, sino de tu experiencia y de tu obra. Referentes que te hayan marcado. Un artista, mi padre. Mi padre era un artista, era professor de dibujo, mestre universitário da universidade em geometria, e tínhamos um espaço em casa, né, com todo o material disponível, tintas, telas, né, carpinteria. Então eu envolvi muito com isso e foi uma experiência e foi incrível. Tem também muitos artistas, tá? Principalmente artistas mais contemporâneos, né, como o fotógrafo Miguel Rio Branco em Brasília, que seu trabalho influencia muito. Muitos amigos também fotógrafos e que de minha relação, né, que me influenciam muito. Todo lo que está pasando en tu taller y lo que ha pasado en las otras instancias que hemos tenido con Macarena y con Ailín en fotoperiodismo han sido realmente unas experiencias también de construcción y de ver que hay mucha gente interesada en crear, mucha gente interesada en la fotografía, y Lente Norte es eso, es transmisión de conocimientos, construcción de nuevos exponentes y entregar herramientas de creación. Así que de verdad te agradezco mucho la participación que hayas venido, y damos por finalizada este primer podcast de Lente Norte, Identidades Pasajeras, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de las Culturas, las Artes, en su convocatoria 2025. Muchas gracias. Unas últimas palabras, José. Sí. A la cámara es toda tuya. Eu quero aqui incentivar e provocar todos a hacer libros de artista como esto. Aqui vamos trabalhar, vamos pensar, vamos errar e estamos juntos.